Graça e paz e alegria do Espírito Santo de Deus para você e toda a sua família. Que você tenha paz, que você tenha alegria da presença gloriosa do Espírito Santo do Senhor na tua vida e na vida de toda a tua família. Hoje nós vamos meditar numa mensagem que tem como tema impossível ao homem. Nós sabemos que muitas coisas são impossíveis ao homem, mas também sabemos que todas as coisas são possíveis a Deus. E hoje nós vamos meditar, baseado nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, o impossível ao homem. Em primeiro lugar, é impossível ao homem ser salvo sem nascer de novo, sem passar pela regeneração, o novo nascimento. Quando nós lemos lá João 3, a partir do verso 1, nós vamos encontrar lá a história de um fariseu chamado Nicodemos, um príncipe dos judeus, que foi ter com o Senhor Jesus. Ele reconhecia na pessoa do Senhor Jesus o Messias, o Filho de Deus, porque ele entendia que as coisas que Jesus realizava somente poderia realizar se Deus fosse com ele. E Jesus foi categórico com Nicodemos. É preciso nascer de novo, porque aquele que não nascer de novo não pode nem ver o reino dos céus. Então é necessário nascer de novo. É impossível ser redimido sem o sangue de Jesus Cristo. Quando nós olhamos para o Velho Testamento, nós entendemos que o sacrifício daqueles animais que eram imolados no altar do sacrifício, ele apenas cobria o pecado do homem. Mas quando o Senhor Jesus se manifestou, e nós vemos bem claro nas palavras que o Espírito Santo deu a João Batista, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus, derramando o seu sangue, ele nos trouxe o direito, através do derramamento do seu sangue, de nós sermos redimidos, sermos libertos, sermos transformados com direito à salvação. Conforme lá Hebreus capítulo 9, versículo 22, nós vamos encontrar o seguinte: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, foi feito necessário Jesus derramar o seu sangue, morrer naquela cruz para nos salvar. É impossível ao homem, em terceiro lugar, agradar a Deus sem ter fé. Quando nós lemos ainda no mesmo livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, nós vamos encontrar o texto sagrado dizendo o seguinte: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Então, é necessário ter fé. Em quarto lugar, é impossível ao homem converter-se depois da morte. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que depois da morte segue-se ao juízo e que está determinado ao homem morrer uma só vez. Quando lemos lá em Lucas, no capítulo 16, a partir do versículo 19, nós vamos encontrar lá a história do rico e de Lázaro. Nós entendemos muito bem aquela história do Senhor Jesus contando que o rico que vivia esplendidamente, regaladamente da sua riqueza, morreu e foi para o inferno. E Lázaro que vivia, que era um sofredor, que sofria angústias aqui na terra, morreu e foi para o paraíso. E Deus permitiu que o rico pudesse ter um diálogo com Abraão. E nós entendemos que ele chega até a dizer que na terra, lembrando a sua consciência ativa, que na terra ele tinha 5 irmãos e que Abraão mandasse Lázaro à terra para que avisasse para os seus irmãos, para que eles não fossem para o mesmo lugar de tormento onde se encontravam. Nós vemos também este mesmo rico, estando em tormento, em grande sede, pedindo que Lázaro molhasse a ponta do seu dedo na água e colocasse na sua língua para que refrescasse um pouco do seu tormento. Mas nós entendemos Abraão explicando que não era necessário e que não poderia acontecer isso e que nem mesmo se um dos mortos ressuscitasse,
o povo da terra não iria acreditar. E que na terra teriam a Moisés e os profetas pregando a palavra de Deus. Quando nós olhamos para a quinta coisa impossível, nós vamos entender que é impossível ao homem escapar do juízo vindouro. Quando nós encontramos Hebreus capítulo 2, verso 3, nós vamos entender a Escritura dizendo o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Então, Deus Pai manifestou a salvação para os homens na pessoa bendita do seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo. E que nós entendemos que um dia haverá um julgamento final. E todos aqueles que negaram o Evangelho, que negaram a Cristo, que não aceitaram o plano estabelecido por Deus, vão sofrer o tormento eterno, sentenciado no grande juízo do trono branco, juízo final. Mas que nós ainda temos o direito, enquanto estamos vivos aqui nesta terra, de aceitarmos a palavra, de vivermos o Santo Evangelho, para termos direito à salvação. Então o escritor ele é claro: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? É impossível ao homem, em sexto lugar, salvar-se de outro modo a não ser por Jesus. Quando nós lemos João capítulo 10, versículo 7 ao versículo 9, nós vamos encontrar a palavra de Deus dizendo o seguinte, o Senhor Jesus falando: Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará e sairá e achará pastagem. Então, quem entra pela porta da salvação, que é o Senhor Jesus, que é o cumprimento do Evangelho, ele vai encontrar a salvação. Ele vai encontrar o alimento para a sua alma. Ele vai encontrar a verdadeira liberdade. Então, é impossível ao homem salvar-se de outro modo a não ser por Jesus. Jesus é o caminho. Não há outro meio de se chegar à presença do Pai. Em sétimo lugar, é impossível ao homem crer em Jesus, mesmo assim perder-se. Ao mesmo tempo que as pessoas se perdem e vão para o tormento, o inferno, sem a pessoa do Senhor Jesus, também é impossível a pessoa perder a salvação se ele estiver de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus. Quando nós encontramos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 31, o escritor vai dizer: respondeu-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, há salvação para a tua pessoa e para a tua casa. Quando nós encontramos em Marcos 16, está escrito: quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Se você crer, se você aceitar, se você receber o Filho de Deus, se você confessar o Filho de Deus, você tem o direito à salvação e não há quem possa tomar essa salvação de você. Então, meu amigo, reflita na palavra. Medite na palavra. A palavra de Deus é a solução para a alma do ser humano, que precisa de graça, que precisa de alegria, que precisa da certeza de vida eterna que nós encontramos na palavra do Senhor Jesus. Fique com essa palavra, Deus te abençoe, Deus te ajude, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém.